Que Deus abençoe você nessa quarta-feira. Nós ainda estamos debaixo desse decreto, né? Estamos tendo que cumprir com essa determinação. Cremos que logo isso vai passar, mas até lá nós ficamos assim na saudade, né? Depois eu quero que você fique atento, porque no final do culto nós temos as nossas diretrizes para a nossa Santa Ceia de domingo. Então fique ligado, a gente vai fazer um culto aqui no máximo de 1 hora, e depois às 9h30 nós vamos ter o bate-papo. Irmãos, eu queria falar algo para vocês antes de começar. Na quarta-feira passada, no nosso bate-papo, algumas pessoas depois, elas estavam sugerindo, porque estávamos falando sobre muitas coisas ao mesmo tempo. Então, arrebatamento, anticristo, volta de Jesus, governo mundial, nova ordem mundial, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, milênio. Então, o que nós fizemos? Eu até sugeri isso na quarta passada. Nós vamos dar uma sequência, nós vamos fazer por sequência e por módulo. Então, semana passada eu falei sobre a volta iminente de Cristo. Então, hoje eu vou falar aqui na igreja e vou tirar as dúvidas no bate-papo sobre o arrebatamento, só sobre isso. Na semana que vem, nós vamos falar sobre a grande tribulação, o governo do anticristo e a nova ordem mundial, porque estão juntos. Na terceira semana, nós vamos falar sobre o tribunal de Cristo e a bodas do Cordeiro, amém? E na parte final, na outra semana, nós vamos falar sobre o milênio e o fim de todas as coisas. Aí vamos citar Gog e Magog, Armagedon. Então a gente vai fazer por bloco, tá bom? Eu acho que assim fica melhor. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre arrebatamento. A dúvida que você tiver, pega um papel e uma caneta, anote, seja ela qual for, e às 9h30 nós vamos entrar no nosso bate-papo, também no Instagram e no Facebook, e a gente vai tirando as dúvidas dos irmãos, ok? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, nós te louvamos e te damos graça por termos a oportunidade, Pai, de falar do teu amor e da tua palavra, mesmo, Senhor, quando as circunstâncias são adversas. Te louvo por cada irmão, por cada irmã que está nos assistindo agora, que separou esse tempo para poder ouvir a tua palavra, ser fortalecido e edificado. Te louvo por cada irmão que não pode ver agora, mas que depois estará assistindo esta palavra, este estudo, que o Senhor também possa falar com eles de uma forma especial. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra nesta noite, ela possa nos alcançar, nos abençoar. Senhor, em meio a toda essa dificuldade que estamos vivendo, a nossa esperança está no Senhor. Nele, no Senhor, nós existimos, nós nos movemos. Tu és, Senhor, a razão da nossa vida. Independente de lutas e adversidades, de provações, enfermidades ou perseguições, no Senhor nós nos fortalecemos, renovamos a nossa esperança, porque sabemos que tu és o Senhor da nossa vida. Pai, antes que eu entre no estudo, eu quero orar, porque eu sei que no final, Deus, nós sempre encerramos correndo. Abençoe este meu irmão, esta minha irmã, que se encontram aí, Pai, do outro lado, esses pouquíssimos que estão aqui na igreja, que vieram aqui, Pai, para ouvir a palavra e trazer os seus dízimos. Que o Senhor possa também honrá-los e abençoá-los. Senhor, visita esta família agora. Senhor, tira todo o medo, toda a incerteza. Tira do coração, Pai, tudo aquilo que tem causado, Deus, preocupações excessivas, estresse, depressões, angústias. Senhor, visita esta família agora, traga comunhão, Pai, abençoe o esposo, a esposa, abra uma porta de trabalho, Senhor, que no meio desta adversidade, deste deserto, Tu faças manar, Pai, a água da rocha,
faças com que o maná desça do céu, sustente as tuas famílias, que o Senhor escolheu, Pai, para serem servas do Senhor. Abençoe os filhos, que neste momento, Pai, cada família possa ser alcançada por esta oração, que haja a tua paz, que haja, Pai, a tua presença, que a comunhão do teu Espírito possa se estabelecer nesta família. Nós oramos, abençoamos, em nome de Jesus. Se você crê e recebe, diga amém e diga graças a Deus. Amém? Queridos, nós vamos então hoje falar sobre arrebatamento. Nós vamos ficar só no arrebatamento, tanto aqui como no bate-papo, amém? Acho que assim vai ser mais fácil o entendimento. Irmãos, o que nós falamos semana passada? Nós falamos a respeito da preparação que nós temos que ter, porque estamos muito perto desta volta de Cristo, ou desse arrebatamento da igreja. Eu vou explicar hoje para você como será, como é, quem vai ser arrebatado. A gente vai estar falando sobre isso hoje. Então, na semana passada, nós lemos um texto que está em Mateus. Não precisa de você abrir, porque o tempo não vai dar. Nós lemos um texto de Mateus que fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. E nós falamos na semana passada sobre isso, que o cristão ele tem que estar preparado, que ele tem que ir até o fim da sua caminhada de fé. Ele não pode abrir mão dos seus propósitos, valores cristãos, por causa de uma adversidade ou de uma luta. Mas ele tem que ser firme, constante, sempre abundante na palavra, na obra e nas coisas do Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que retrocede, o amor do Pai não está nele. Então, nós temos que ir até o fim. A Bíblia diz que aquele que for até o fim, esse será salvo. Paulo ele disse assim: olha, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás fico, disse ele, eu avanço. Meu irmão, continue avançando. Você que já entregou a sua vida para Jesus, continue firme. Você que ainda não entregou, você está tendo a grande oportunidade de reconhecer que Jesus está voltando. Deve se lançar aos pés dele. Se você está afastado, é tempo de voltar. Escute a palavra que nós demos essa semana. Não me lembro qual dia foi. Nós demos palavras sobre isso. Não sei qual dia, se foi terça-feira. Procure lá no nosso Face aí que você vai achar. Outra coisa, então a igreja, ela sempre viveu debaixo de uma expectativa. E essa expectativa é a razão da nossa caminhada. O dia e a hora, nós falamos semana passada que ninguém sabe, só o Pai que está no céu. Mas nós falamos também semana passada que ele deixou o quê? Os sinais, para que nós pudéssemos estar apercebidos e ter o discernimento de quando estas coisas iriam acontecer. E os sinais estão aí. Na outra semana eu vou falar sobre a nova ordem mundial. Eu vou citar aqui, e talvez eu traga até impresso para vocês acompanharem, o que é que está acontecendo na Europa, o que é que estão propondo, mas nós vamos falar tudo isso na próxima semana. Então os sinais estão aí, e a igreja, ela sempre viveu nessa expectativa, a expectativa do encontro com o Senhor. A minha grande expectativa como cristão é o dia do meu encontro com o Senhor. A Bíblia diz que nós somos pó, ao pó nós vamos voltar, e o Senhor nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio resolver o problema da condenação, da morte, e ele assim estabeleceu a vida eterna em Cristo Jesus. Então, só em Jesus nós podemos ser salvos. E como vai ser o arrebatamento? O arrebatamento ele vai trazer algumas coisas que são muito claras. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que quando as pessoas falam na volta de Cristo, as pessoas acham que essa volta de Cristo é ele vir e pisar aqui na terra. Deixa eu falar para você,
A volta de Cristo, nós falamos isso no debate semana passada. A volta de Cristo, ela vai acontecer de duas formas ainda. A primeira, a gente chama de volta, mas é Ele que virá nas nuvens, vai parar nas nuvens, Ele não vai pisar aqui, e a igreja vai subir ao encontro do Senhor. Eu vou explicar isso e vou mostrar na Bíblia. E depois Ele vem e pisa na terra lá no final, para estabelecer o milênio. Mas o arrebatamento da igreja, primeiro você tem que saber o que significa a palavra arrebatar. A palavra arrebatar significa tirar com violência, arrancar com violência, roubar, tirar abruptamente, tirar com força. A Bíblia diz que quando Jesus vier, lá nas nuvens, Ele não vai pisar aqui, lá nas nuvens, uma trombeta vai tocar, e a igreja, os salvos, não é a igreja física, os salvos em Cristo, vão ser sugados, eles vão sumir, eles vão subir ao encontro do Senhor. Abra sua Bíblia aí, se você tiver facilidade de achar rápido. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16. Aliás, 13. Vamos pegar aqui bem do início. No versículo 13. Não queremos, 1 Tessalonicenses 4,13. Se o Mauro puder colocar aí para os irmãos, seria legal. 1 Tessalonicenses 4,13. Não quero, porém, preste atenção nas palavras bíblicas. Não quero, porém, o que? Irmãos, esta promessa, ela não é para todo mundo. Essa promessa não é para todo ser, não é para toda pessoa. Quando ela se cumprir, ela vai ser somente para aqueles que se tornaram irmãos, aqueles que se renderam a Cristo. Talvez você diga, pastor, mas todos nós somos irmãos. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Talvez por mais que isso possa chocar você, por mais que talvez você possa querer ficar bravo comigo, a Bíblia diz que quando nós nascemos, nós não somos filhos de Deus, nós somos criaturas de Deus, nós fomos criados pelo Senhor. Nós só vamos nos tornar filhos de Deus quando um grande milagre acontece na nossa vida. A Bíblia diz assim, lá no início, lá em João, a Bíblia diz assim: veio para os seus, que eram os judeus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quantos o recebeu, recebeu quem? A Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Só é filho de Deus aquele que recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Quando Jesus veio da parte de Deus, quando Jesus desceu, a Bíblia diz que Ele era o unigênito do Pai. O que é o unigênito? É o Filho único. Quando Jesus veio, Deus só tinha Ele, era o unigênito do Pai. Quando Jesus sobe, Ele sobe como aí Ele sobe como primogênito, como primeiro. Por quê? Porque quando eu entrego a minha vida para Jesus, e o sangue dele está sobre mim, então o meu sangue é igual ao sangue dele, porque o sangue dele está em mim. Isso me faz um filho de Deus, um irmão de Cristo, porque o mesmo sangue que há nele há em mim. É como irmãos de sangue fazerem um DNA. Vai lá, 99% compatível. Então eu só sou filho de Deus quando eu aceito Jesus na minha vida. A Bíblia diz assim: não quero, porém, irmãos. Então essa palavra é para os salvos, é para quem se entregou a Cristo. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Outra atenção, já dormem. Porque quem é irmão, quem é lavado e remido no sangue de Jesus,
Quem aceitou Jesus como Senhor da sua vida, ainda que morto, viverá. A morte não tem poder sobre um servo de Deus. Quando um servo de Deus parte, quando os seus dias nesta terra findam, a Bíblia diz que ele não morre, ele adormece no Senhor. A morte não tem poder sobre aquele que se rendeu a Cristo. Por quê? Porque nele está o autor da vida, e Jesus venceu a morte. Se eu entreguei a minha vida ao autor da vida, aquele que venceu a morte, então a Bíblia diz que a morte não tem domínio, ela não tem poder sobre mim, porque o autor da vida me garante a vida eterna. Então, quando um crente, quando um servo de Deus, quando alguém comprometido, convertido, transformado de verdade, eu vou falar disso daqui a pouco, quando essas pessoas entregam a sua vida para Jesus, a morte não tem domínio sobre elas. Crente não morre, crente adormece, porque ele será acordado, despertado desse sono, para estar junto com o Pai na eternidade. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Você já ouviu um ditado popular que diz assim: morreu, acabou, morreu, já era. A Bíblia chama pessoas assim, ou que pensam assim, de ignorantes, porque a morte não termina quando os nossos dias findam aqui. O que termina aqui é a morte física, é a morte da carne. E quando a morte física chega, o espírito volta para Deus. A morte não é o fim. Nós não podemos perder a esperança. Ah, pastor, e se o senhor morrer agora e Jesus não tiver voltado? Não vai mudar nada, porque quando ele voltar vai acontecer um milagre. Olha aqui, não seja ignorante como os outros que não têm esperança. Quem acha que a morte é o fim, quem acha que morreu acabou, não, acabou. Jesus veio resolver o problema da morte, aleluia, aleluia. É por isso que nós seguimos ao Senhor. Com todo respeito, eu falo isso aqui no culto, quando a igreja está cheia, vazia, não importa. Você pode ir lá no túmulo do Allan Kardec, os ossos dele estão lá. Você pode ir lá no túmulo de Maomé, os ossos dele estão lá. Você pode ir lá no túmulo de Krishna, de Gandhi, de qualquer líder influente desta terra que liderou uma religião. Você pode ir lá. Aliás, muitos líderes disseram no final da sua vida que não sabiam qual o sentido da vida e para onde estavam indo. Você pode ir lá, os seus ossos estão lá. Mas se você for lá no sepulcro de Jesus, você vai encontrar um túmulo vazio. E eu estive lá, e uma frase escrita: he is not here. Ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou. É por isso que nós seguimos a Cristo, porque ele venceu a morte. Eu não vou seguir alguém, não posso seguir alguém que no final não conseguiu vencer o maior de todos os inimigos, que foi a morte. Pois o nosso Senhor, o nosso Cristo, o nosso Salvador, ele venceu a morte. Então a Bíblia diz que nós não temos que nos desesperar. Irmão, a morte não é o fim. De alguma forma um dia nós vamos partir, e quando esse dia chegar, nós estaremos com o Senhor. Aleluia. O texto vai dizer assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também a quem? Aos que em Jesus dormem. Se você puder, olha para a pessoa que está do seu lado aí, se tiver alguém, né? Olha para a pessoa do seu lado e diz assim: aos que morrem em Jesus. A esses que morrem em Jesus, a Bíblia diz que Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Agora olha o 16: porque o mesmo Senhor, Cristo,
descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. A trombeta vai soar, a trombeta vai tocar. Jesus não vai pisar, ele não vai vir aqui. A Bíblia diz que ele virá nos céus, ele vai pairar nas nuvens, uma trombeta vai soar. Se eu não estou enganado, foi a Paulinha que fez essa pergunta na quarta-feira: pastor, todos vão ouvir a trombeta? Não, só os salvos em Cristo, só os irmãos que abriram mão das suas vidas, negaram este mundo e permaneceram firmes. A Bíblia diz que esses vão ouvir a trombeta. A Bíblia diz: a trombeta vai soar. Agora olha a ordem: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então preste atenção: quando Jesus voltar, aqueles que morreram com Jesus, pensa naquele seu amigo cristão que morreu, que era homem de Deus, aquela amiga que era mulher de Deus. Pensa naquele líder que você sabia que era um homem de Deus, que você sabe que levava uma vida correta, que está lá no Parque da Saudade, que está lá no Municipal, que está em qualquer cemitério agora. Pois a Bíblia diz que quando a trombeta soar, os que já morreram em Jesus vão ressuscitar. Eles vão ressuscitar. Pastor, mas como é que vai ser isso? A Bíblia diz que os sepulcros se abrirão. A Bíblia não está dizendo, irmão, que vai começar a subir. A gente não vai ficar, as pessoas não vão ver um monte de gentezinha subindo. A Bíblia diz que isso vai ser num piscar de olhos. Os salvos em Cristo ressuscitam primeiro. E diz assim no 17: depois os que ficarem vivos, nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então os mortos em Cristo ressuscitam. Os que estiverem vivos são arrancados. Imagine eu estar pregando para você aqui agora, e o arrebatamento é agora. A minha roupa cai aqui, ó, puf. Pastor, quem foi arrebatado, o corpo vai embora? Vai. Eu vou ler um outro texto para você. Paulo diz aos Coríntios capítulo 15 que este corpo que é corruptível, ele vai sofrer uma transformação em milésimo de segundo. E esse corpo será revestido de um corpo incorruptível. Então, vamos lá. Como será o arrebatamento? Não sabemos o dia e não sabemos a hora. Quem vai ser arrebatado? Todo mundo? Não. Só quem realmente entregou a sua vida para Jesus. Falar em Jesus não salva, frequentar a igreja não salva. Você tem que frequentar a igreja, falar em Jesus, mas você tem que ter a sua vida crucificada em Cristo. Eu vou falar sobre isso já já. Se a trombeta soasse agora, pastor, o que aconteceria? Qualquer pergunta, anota para fazer um bate-papo à noite. Vou responder só sobre arrebatamento. Aí o que acontece? A trombeta vai tocar, Jesus vem, para nos céus, a trombeta soa. Alguém vai ver Jesus no céu? Não. Quem vai ouvir a trombeta? Só os salvos. É como um chamado. Lá no quartel, quando dá o som da trombeta, o soldado ele sabe para que aquele comando foi dado. Quando essa trombeta soar, os que já morreram em Cristo, eles ressuscitam. Os que estão vivos são arrancados desta terra e eles sobem ao encontro do Senhor. Diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Algumas pessoas, eu me lembro que uma vez uma pessoa, e depois outras já também falei sobre isso, eu me lembro que uma vez, eu já ensinei isso na igreja, eu me lembro que uma vez uma pessoa chegou para mim, e ela me perguntou assim: pastor, eu não consigo entender bem como é que é o arrebatamento, porque Deus ama todo mundo, Deus é amor, foi Ele que criou todas as pessoas. Você acha que Ele vai deixar alguém para trás? É como um pai que tem 5 filhos e ele tem que pegar um para ser sacrificado. Ele não vai escolher nenhum, ele vai ser morto sem dar um nome, mas ele não tem coragem de escolher um. Como que Deus vai escolher quem vai subir e quem não vai?
E aquilo ficou no meu coração, e um dia eu pedi a Deus que me desse não só palavras, mas que Deus me desse um exemplo de como isso seria. E é o exemplo que eu dou aqui na igreja quando eu faço estudos escatológicos ou prego sobre a volta de Jesus. Eu disse que é como se você colocasse uma mesa e você colocasse ali papel picado, tiras de pano, pedaços de isopor, pedaços de madeira. É como se você colocasse pedaços de piso, de granito, pedaços de couro, de plásticos. Você colocasse vários materiais e no meio deles você colocasse alguns metais, seja pregos, arruelas, não importa, que você colocasse metais, parafusos, e você misturasse aquilo tudo, e depois você viesse com um grande imã, e você aproximasse esse imã desses elementos em cima da mesa, um imã muito forte, muito potente. Quando esse imã chegasse numa distância, qual o elemento que seria sugado para colar no imã? O metal, porque o imã atrai o metal. Os outros elementos vão permanecer ali da mesma forma. Quando Jesus vier, só aqueles que têm o Espírito Santo serão atraídos, tirados desta vida. Não é Deus quem escolhe, foi a vida que eu levei que me transformou na imagem, semelhança, no caráter, no modelo de Cristo, que me deu maturidade, crescimento para viver uma vida espiritual digna de entrar no céu. Quando eu digo digna, todos nós somos falhos e pecadores, mas essa aproximação, essa intimidade com Cristo me santifica, me transforma e me renova, porque quanto mais perto eu estou do Senhor, mais eu sei quem eu sou, um pecador que precisa de perdão todos os dias, toda hora. Quanto mais longe eu estou do Senhor, menos eu penso que dependo dele. Por isso eu vou permanecer sujo, no pecado, no erro, sem ter a minha vida transformada. Então, quando Jesus vier, os salvos serão atraídos, porque tem a mesma essência. E que essência é essa? É o Espírito Santo. Por isso a Bíblia diz que nós não podemos entristecer o Espírito Santo, no qual nós fomos o quê? Selados para o dia do Senhor. Se você entristece o Espírito Santo, ele se afasta. E se Jesus vier, o que é que vai ter em mim ou em você que vai nos levar para lá? Nada. Por isso a Bíblia diz que nós temos que estar cingidos, preparados. Eu estou com uma palavra muito especial para pregar para vocês no domingo. Domingo só tem culto 7 da noite, um só. Domingo não tem culto 8 horas da manhã. Depois eu quero que eu falo sobre isso. Então, você tem que estar com a sua vida cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz: não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós temos que ter a comunhão do Espírito. A Bíblia diz que nunca deve faltar o óleo, a unção, o azeite sobre a nossa vida, porque é isso que nos encoraja e nos fortalece. Amém? Então, esta segunda vinda, ou este momento do arrebatamento, é invisível. A igreja sobe para o encontro com o Senhor. Quando acontecerá o arrebatamento? Eu particularmente, assim como a igreja do Evangelho Quadrangular, na sua doutrina, eu sou pré-tribulacionista. Eu acredito que antes da grande tribulação, Jesus vem e tira a sua igreja. Eu vou falar mais sobre isso quarta-feira que vem. Porém, a igreja vai passar por tribulações. A Bíblia chama isso de princípio das dores. A Bíblia diz que a volta de Jesus será como uma mulher grávida. Ele usa a mulher grávida como exemplo. A mulher grávida, se ela tem uma dor com 5 meses, 6 meses de gravidez, ela pode até ir para o médico pensando em outras coisas, mas não que está na hora do parto. Mas como ela sabe que a hora do parto está chegando? Ah, pastor, terremoto sempre teve. Ah, pastor, problema sempre teve, luta sempre teve. Mas o que faz uma mulher perceber que a hora do parto chegou? É quando essas lutas são mais intensas
e com períodos cada vez o quê? Menores. Cada vez que o período da contração é menor e a dor mais intensa, significa o quê? Que está próximo a hora do parto. A minha esposa, que está aqui, ela não teve parto normal. Mas habitualmente, quando uma pessoa liga para o médico, ele pergunta assim: você está tendo dor de quanto tempo? Quantos minutos está demorando a sua contração? Marca quando foi a última, vê quando vai ser a próxima. Por quê? Porque dependendo do tempo e da intensidade, ele sabe que está chegando a hora. Nós estamos vivendo cada vez mais tragédias perto uma da outra e com intensidade cada vez maiores. Então, irmão, está chegando a hora de Jesus levar a sua igreja. A igreja, ela vai passar por uma tribulação, mas não entra na grande tribulação. Mas isso é um assunto para semana que vem. Então vamos lá, o que acontece com os salvos? Eles vão encontrar com Jesus nos ares. Deixa eu colocar aqui para eu não misturar o que eu separei para vocês. O que nós precisamos entender? Eu não tenho tanto tempo, mas o que nós precisamos entender que é preciso para que nós possamos fazer parte da grande tribulação? Está amarrado. Que nós possamos fazer parte do arrebatamento. Sai fora, né, pastor? Sai fora, né, pastor? O que nós precisamos entender? O que nós temos que aprender? A vigiar. A Bíblia diz: vigie. Vigie porque você não sabe a hora. Vigia porque você não sabe quando isso vai acontecer. Então, quem vai ser arrebatado? Ah, pastor, o senhor falou que são os salvos, tá? Ah, o senhor falou que é a igreja, tá? Ah, o senhor falou que é aqueles que têm uma vida no altar, tá? Beleza, mas eu coloquei 5 pontos aqui para ler com você. Primeiro, quem vai ser salvo? João capítulo 3. Essa aqui é clássica, todo mundo conhece. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ou seja, quando Jesus veio, quantos filhos Deus tinha? Se todo mundo fosse filho de Deus, a Bíblia não usaria essa expressão unigênito. Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então quem vai ser salvo? Primeira regra, são aqueles que creem em Jesus. Crer em Cristo, no contexto bíblico, não é o ato de apenas acreditar, não é o ato apenas de crer, no sentido de que eu sei que Ele existe, eu sei que Ele é o Filho de Deus. Não, por que não? Porque a Bíblia diz que os demônios, eles creem também. A Bíblia diz que eles até estremecem quando ouvem o nome do Senhor. Crer em Cristo é quando eu sou capaz de crucificar a minha vontade, eu sou capaz de negar os meus desejos pecaminosos, eu sou capaz de abrir mão das minhas vontades que me empurram para o pecado, porque eu creio nele, que Ele é o meu Senhor, que Ele veio dar a vida por mim, e que sem eu me santificar eu não poderei ser salvo. Esquece que isso eu vou falar agora. Então primeiro, eu preciso crer em Jesus. Eu creio em Cristo, mas não faço o que Ele mandou, então eu não creio. A Bíblia diz: se você diz que me ama, Jesus disse, mas não guarda os meus mandamentos, você é mentiroso. Crer em Deus não é dizer eu creio, é se render a Ele. É a tua carne, o teu pecado querer que você faça algo e você abrir mão, porque você acredita, crê em Cristo como seu Senhor. Segundo, quem será arrebatado? É aquele que guarda Jesus em seu coração. Mateus capítulo 24, é um texto grande, não é?
não dá para ler tudo, mas eu quero ler com você aqui, olha. É muito grande, meu tempo está ficando curto. Eu vou ficar só no tempo só naquele que eu li mesmo com você, tá? Só naquele mesmo. Aquele que perseverar, versículo 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, irmãos, quem vai ser salvo? Quem vai ser arrebatado? Primeiro, quem crê em Jesus. Segundo, quem perseverou até o fim. Não adianta você caminhar 40 anos dentro da igreja, na presença do Senhor, servindo a Deus, e no final você largar tudo. Você deixar o pecado entrar no seu coração, abrir mão dos propósitos de Deus na sua vida, por causa dos prazeres deste mundo. Infelizmente, você não vai alcançar a salvação. Eu não irei alcançar a salvação se fizermos isso. Então, primeiro, aquele que crê. Segundo, aquele que persevera e vai até o fim. Outra coisa, quem será salvo? Não vou ficar lendo o texto por causa do tempo, mas você conhece. O que Jesus falou para Nicodemos? Se você não nascer de novo, você não pode receber o reino de Deus. Se não houver um novo nascimento, se esse velho homem não morrer para esta vida, isso é o ato do batismo, é o ato da rendição, é quando eu crucifico esse velho homem, ele morre e eu ressuscito em Cristo para uma nova vida. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, eles ressuscitaram para viver uma nova vida. O velho homem está morto. Então não adianta eu falar que eu sou de Jesus, mas eu faço as mesmas coisas que eu fazia antes, eu tenho as mesmas atitudes, o mesmo linguajar, eu tenho os mesmos desejos pecaminosos sendo aplicados na minha vida, eu continuo sem amar, sem perdoar, eu continuo falando mal da vida dos outros, eu continuo levando as coisas espirituais na brincadeira. Eu posso até falar que eu estou esperando Jesus voltar, só que quando ele vier eu não vou subir, porque eu não nasci de novo. A Bíblia diz que aquele que nasceu de novo, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Nós vamos aprender a ser a imagem e semelhança do Senhor, então tem que nascer de novo. Quarto, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue de Jesus. Escute, eu posso crer em Jesus, eu posso estar indo até o fim, eu posso até ter vivido uma transformação, mas a Bíblia diz que se eu não me santificar, ninguém verá o Senhor sem santificação. Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos, sem a santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, porque sem ela, ninguém verá o reino de Deus. Ninguém verá Deus. Se você não santifica a sua vida, santificar é o ato de se separar. Pastor, mas agora eu vou aceitar Jesus, então eu vou viver uma vida separada, eu vou abrir mão de um monte de coisa. Se você quer ir para o céu, infelizmente, é isso aí. Você vai ter que abrir mão da sua vida, porque você não é mais dono dela. Você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus, e a sua vida agora pertence a Ele. E Ele te escolheu e te chamou para que você viva em novidade de vida, para que você se santifique. Eu vejo pessoas às vezes falando: poxa, pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu falo: está lá na Bíblia. E esta é a vontade do Senhor, a saber, a vossa santificação. Santifique a sua vida. Se você está percebendo que alguma coisa está para acontecer, como eu estou percebendo, é tempo de se santificar. Peça perdão, abra mão do pecado, ame ao Senhor de todo o teu coração, leve a sério a sua vida para que esse dia não te pegue de surpresa. Esse é o quinto ponto. A vida para seguir a Cristo não é uma vida fácil. Ele disse que o caminho é estreito, apertado, e agora esse é o quinto ponto, e poucos vão se adaptar a ele. Existem pessoas que até querem andar nesse caminho, mas esse caminho é muito estreito, ele é muito apertado. A gente às vezes quer pegar aquelas coisas lá do mundo e trazer carregando com a gente, não cabe. Esse caminho é estreito, é apertado, e eu costumo dizer que a porta do céu ainda é baixa, que só quem está acostumado está de oração e joelho dobrado é que entra. O caminho do céu é estreito, há um caminho largo, existem dois caminhos, dois. A Bíblia diz que há um caminho largo, fácil de andar, as pessoas se adaptam fácil,
é prazeroso, é legal, mas a Bíblia diz que no final desse caminho há a morte. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o fim deles é a morte. Agora, se você quer ser salvo, se você quer ser arrebatado, este caminho é estreito, é apertado, é difícil andar nele. Eu brinco aqui na igreja que quem quer ir para o céu tem que querer muito, porque motivos para desistir nós temos toda hora, decepções nós temos toda hora. É o propósito de Deus, então você vai até o fim, porque é o que está dentro de você que vai te encorajar. Vou te dar um exemplo, nosso horário está acabando, né, mal? Vou te dar um exemplo. Quando Jesus estava na ceia, antes dele ser preso naquela noite para ser torturado, como você sabe, quando Jesus estava com os seus discípulos, Jesus ele fez uma revelação. Naquele dia Jesus havia sido traído por Judas e vendido por 30 moedas. Jesus reúne os discípulos, quem está lá? Judas. Jesus olha para Judas, olha para os discípulos e fala: olha, um de vocês vai me trair, um de vocês é o traidor. Judas estava ali. Ele diz para Jesus diz para Judas assim: olha, o que você tem para fazer, vai e faça logo. E Judas se levanta para ir trair Jesus, para entregá-lo para ser torturado. Eu pergunto para você, Jesus teria todos os motivos para virar para os seus discípulos e falar: olha, estou decepcionado, 3 anos ensinando vocês, fazendo milagres, abençoando, e agora eu estou sendo traído, que ingratidão. Poxa, eu estou aqui para dar minha vida por vocês, e assim que um de vocês me trata, estou fora, não vou fazer, não vou mais morrer por vocês, porque eu estou vendo que o homem é ingrato. Não, porque ele foi até o fim, porque o propósito dele era dar a vida dele para nos salvar. Quando o seu propósito é o propósito de Deus, pode vir ingratidão, decepção, dificuldade, você vai passar pelo vale da sombra da morte, mas você vai continuar de pé, porque o que te move é o que está dentro de você, que é a presença do Senhor. É isso que vai te encorajar. Alguém vai chegar perto de você e vai falar: cara, você continua na igreja depois daquela decepção? Você fala: meu querido, o que me impulsiona não é as decepções, não são as decepções. Eu não olho para as dificuldades, para a ingratidão. Isso pode até em algum momento me entristecer, mas quando isso vem, eu olho para o meu alvo, e o meu alvo é Cristo. O meu alvo é a salvação. Então nós temos que nos preocupar. Por quê? Porque o arrebatamento ele irá acontecer de uma forma rápida, inesperada. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios. Abre lá, por favor. Agora eu tenho 10 minutos e olhe lá. A gente continua lá, hein? No bate-papo. Eu vou fazer igual semana passada. Eu vou dar o encerramento. Vou pedir para quem estiver no Insta para ficar, e a gente volta. O Insta está lá, o Insta está aqui. Aí depois a gente volta. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, fala sobre a ressurreição. Aleluia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai dizer assim, deixa eu ver qual o versículo que eu quero, para não. Vamos lá. Oh Jesus, eu não tenho tempo, estou procurando por onde que eu posso ir para ficar mais fácil. Oi? Não, estou no 15. Não, mas antes de chegar lá eu estava tentando ver se eu pegava uma aqui, ó. Versículo versículo 19, bem rápido. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a sua esperança de vida é só isso aqui, a Bíblia diz que você ou eu, nós somos os mais miseráveis dos homens. A gente vive aqui na expectativa da eternidade. A nossa verdadeira vida, ela vai começar depois da nossa morte. Versículo 51 diz assim: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. O que Paulo estava dizendo? Vai
Vai ter gente que não vai morrer, crente não morre, né? Crente dorme. Vai ter crente que não vai dormir, vai ser enterrado. Por quê? Porque quando Jesus voltar, alguns vão estar vivos. Eu acredito que nós podemos ser essa geração. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quem ressuscitar ou quem estiver vivo vai ter que ser transformado. Lá no bate-papo a gente fala sobre isso daqui a pouco. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. O que a Bíblia diz? Que num momento, num abrir e fechar de olhos, quantas vezes você piscou os olhos durante essa palavra? Você não sabe, não é? Pois é, pois a Bíblia diz que num desses piscar Jesus poderia ter voltado. Num abrir de olhos, num piscar de olhos, a trombeta vai soar, os vivos serão transformados, um corpo incorruptível, os mortos ressuscitam e pegam também este corpo, e juntos nós vamos subir para o encontro do Senhor. Eu vou encerrar a palavra sobre arrebatamento. Eu teria muita coisa para falar, mas eu quero encerrar essa palavra com algumas coisas bem rápidas. Primeiro, quero que você entenda que eu quero que você entenda que os mortos vão ressuscitar, os vivos serão transformados, o Senhor voltará, uma palavra de ordem será dada, a trombeta vai soar e um povo sumirá desta terra. E quando esse povo sumir, um desespero tomará conta das pessoas. E eu vou começar a partir daqui na semana que vem. Quando a igreja for arrebatada, o que começa a acontecer? A Bíblia diz que nunca houve um período de tanta dor como naqueles dias. Você está pronto? Você está santificado? Você ama Jesus? Você é fiel a Deus? A sua vida tem glorificado ao nome do Senhor? Você vive nessa vida preocupado em viver toda a fidelidade do Senhor, para que quando o Senhor vier você possa ser salvo? A Bíblia diz que aonde estiver o teu tesouro, o teu coração, o teu tesouro estará lá. Se o teu tesouro está aqui, se o teu coração está aqui, então tudo o seu está nessa vida. Aonde tiver o teu tesouro, se você está preocupado demais com as coisas desse mundo, você vai pôr seu coração aqui. E quando Jesus voltar, e quando o arrebatamento acontecer, os mortos em Cristo ressuscitam, os que estiverem vivos são transformados e sobem a encontrar com o Senhor. Muitos vão ficar. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas que poucos serão os escolhidos. Que nós sejamos escolhidos, ou que a nossa vida, a nossa forma de viver, possa ter sido aquela que Deus esperava de nós, com amor, com propósito, com seriedade, acreditando no Evangelho do Reino, levando a sério os propósitos, princípios da palavra do Senhor, colocando realmente as coisas de Deus em primeiro lugar na nossa vida, porque é esse povo que subirá. Quantos minutos eu tenho, irmão? Sim, é esse povo que vai subir. Então eu quero que você se prepare, porque o arrebatamento será o rapto da igreja. A igreja será arrebatada, a igreja será raptada. Imagine no outro dia as pessoas acordando e percebendo que um povo sumiu e que a porta da graça se fechou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Jesus virá. Se você não está preparado, lembre-se que durante essa palavra, essa trombeta poderia ter soado. A
coisas que não voltam mais, são irreversíveis. Abra o teu olho, abra o teu coração e volte-se para Jesus. Amém? Deixa eu orar por você. Pessoal do Instagram, se caiu no Instagram, por favor, assim que cair, volta todo mundo, porque eu preciso passar uma orientação para os irmãos. Pessoal do Face fica direto, só vou dar os avisos e essas orações que vocês têm pedido aqui, nós vamos estar orando com vocês depois que eu der a bênção aqui. Feche os seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, meu Pai, a vida de cada irmão e cada irmã que nesta noite ou em qualquer momento estarão assistindo essa palavra. Senhor, nós vamos chamar este momento de parte 2. Quarta passada chamaremos de parte 1 e hoje chamaremos de parte 2. Semana que vem teremos a parte 3. Falaremos sobre a grande tribulação, o que acontecerá, e falaremos sobre o governo mundial do anticristo. Pai, abençoe cada irmão e cada irmã, para que de alguma forma esta palavra possa ter despertado neles o avivamento, o arrependimento, porque para isso o Senhor nos mandou a pregar, para isso o Senhor nos chamou a pregar. Pregue o evangelho do arrependimento, diga para as pessoas que se arrependam: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Senhor, perdoe os nossos pecados e que nós possamos sair muito mais fortes deste deserto que temos enfrentado. Abençoe cada irmão, cada irmã, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Mauro, quantos minutos tem aí? 3. Então olha só, irmãos, nós vamos agora fechar a transmissão no Insta. O pessoal do Face continua aí. Eu vou orar pelos pedidos e vou passar a orientação para os irmãos aqui da ceia. Mais 5 minutos, 7 minutos só. Depois a gente vai estar orando pelos irmãos que vieram à igreja para trazer os seus dízimos. Quero agradecer os irmãos que estão depositando. O Mauro vai colocar a conta aí para os irmãos. Quero que você quero agradecer esses irmãos. Eu vou orar daqui a pouco pelos irmãos que estão fazendo seus depósitos, aqueles que estão nos chamando na sua casa, para que a gente possa estar orando, também estão devolvendo seus dízimos. Deus abençoe você, porque realmente as contas chegam e chegam sem dó, né? E o que é do Senhor é para isso. Isso é uma forma também de manifestarmos o nosso amor ao Senhor.